Gente, continuando então, ó, o processo de formação da urina, como é que acontece, tá? Bom, então, aqui no destaque do desenho, em vermelho tá a artéria renal, em azulzinho tá a veia renal, tá? Aqui no Robson a mesma coisa, tá, ó. Em vermelhinho a gente tem a artéria renal, e em azulzinho a gente tem a veia renal. Qual que é o processo? Então, os rins, eles são abastecidos de sangue pela artéria renal. Chega sangue no rim pelas artérias renais, dos dois lados, tá? Após o processo de filtração, ele sai do rim pela veia renal, certo? Aí a urina que tá pronta nos rins, depois do processo de filtração, ela passa pelos uréteres, pelos ureter ou uréteres, que são essas mangueirinhas que você consegue ver aqui no destaque, aqui, ó, tá? E vai até a bexiga. Então, a bexiga vai armazenar uma certa quantidade de urina, no caso aí, no máximo até 500 ml, mas com 300 ml a gente já tá louco de vontade de fazer xixi, tá? E a uretra é o canalzinho que vai permitir a saída da urina da nossa bexiga para o meio externo, tá? Então, aqui no bonequinho, você também consegue ver no destaque aqui, ó, os uréteres, que vão levar até a bexiguinha. E depois aqui não tá mostrando, mas tem o canalzinho aqui, que é a uretra, tá? Bom, então aqui no desenho, o que que eu fiz? Na verdade, eu peguei esse rim, aqui em cima, que parece uma buchinha, uma esponjinha, é a glândula suprarrenal, tá? E depois vocês vão ver a importância dela. E aí eu dei um zoom, né? Eu dei um destaque para você conseguir ver o rim um pouco maior, parece um grão de feijão, né? E esse rim, ó, se eu tirar, se eu fizer um corte nele aqui, ó, e abrir, ele tem esse perfil aqui, ó, ok? O rim, ele tem algumas partes, por exemplo, a parte mais externa é o que a gente chama de córtex renal. Essa parte mais externa aqui, é o córtex renal, tá? A medula renal é a parte mais interna do rim. Então, a gente tem o córtex mais externo, a medula mais interna, e as unidades funcionais dos rins, que são os néfrons, tá? Então, cada partezinha dessa daqui, ó, é um néfron. O que que eu fiz? Eu dei um destaque no néfron aqui embaixo. Então, eu vou pegar uma partezinha dessa daqui e dar um zoom nela para você conseguir enxergar como que é o néfron, tá? Uma parte do néfron, ela tá situada no córtex e a outra parte tá situada na medula renal, tá? Continuando aqui o processo, aí agora a gente tem aqui o destaque desse néfron e como é que vai acontecer o processo de filtração da sua urina. Bom, lembrando que esse sangue, ele tá chegando pelas artérias renais. As artérias, elas vão se ramificando em partes cada vez menores, que são chamadas de arteríolas, e, portanto, o que que acontece? O sangue que chega lá no seu rim, ele vai chegar a altas pressões. E aí a gente tem algumas partes do néfron. Essa parte aqui, ó, ela é chamada de glomérulo. Dentro do glomérulo, a gente tem a cápsula de Bowman, tá? Depois, a gente tem essa parte contorcida em forma de tubo, que é chamada de túbulo contorcido proximal. Por que que é proximal? Porque ela tá perto da cápsula de Bowman. Aí, desce, essa parte que desce aqui é chamada de alça de Henle. Depois, tem mais um tubo contorcido, só que esse túbulo contorcido aqui, como ele está distante da cápsula, a gente vai chamar ele de túbulo contorcido distal. E, por fim, a gente tem aqui o ducto coletor. Após o filtrado sair pelo ducto coletor aqui, a urina filtrada, ela vai para o ureter, tá?
ela vem aqui para os ureteres, as mangueirinhas aqui, que vai levar lá para bexiga. Então, tem todo um processo, tá? Do sangue até ele se transformar totalmente em urina. Então, é uma filtração, é uma limpeza desse sangue. E o que é a ideia? Filtrar e tirar tudo que você puder absorver, que seu organismo puder absorver, vai ser absorvido. E o que não servir, vai ser eliminado na forma de excreção, na forma de xixi, tá? Bom, como esse sangue tá chegando aqui a altíssimas pressões, o que vai acontecer? Parte dele vai passar para a cápsula de Bowman, tá? Que parte é essa que passa do seu sangue? Sais minerais, açúcares, aminoácidos, vitaminas e até glicose, tá? Essa parte a gente vai chamar de filtrado. O que for importante vai ficando reabsorvido pelas estruturas do néfron. O que não for importante é eliminado na forma de urina, tá? Bom, quais substâncias que são reabsorvidas e por qual estrutura? Então, no túbulo contorcido proximal, elas são reabsorvidas. No caso, quais? Glicose, aminoácidos, outros solutos, tá? O filtrado, que agora ele já tá bem menos concentrado, ele vai seguir caminho pela alça de Henle, tá? Ele vai descer pela alça de Henle. A principal função da alça de Henle é fazer a reabsorção de água. Então, na parte do fluido aqui, ó, do filtrado que tá descendo, tudo que tiver de água vai sendo reabsorvida e reenviada pro seu organismo, tá? Na parte ascendente, a parte que sobe, vai sendo filtrado o quê? Cloreto de sódio, tá? Vale ressaltar, vale lembrar uma coisa muito importante. Todas as drogas que você ingere, tudo que você toma, ele vai diretamente no caminho dele para a cápsula, tá? Para a cápsula de Bowman e para o túbulo contorcido proximal, tá? Eles entram no túbulo. Então, fica a dica aí, tá? Tudo que você ingere de ruim ou de coisa errada vai afetar diretamente os seus rins, que fazem essa filtração, ok? Bom, então aí passou pela água, houve reabsorção de água que passou aqui pela alça, houve reabsorção de água que foi reenviada de volta para o seu organismo. E aí, né, o que vai acontecer? Esse filtrado, que já tá agora bem menos concentrado, passa pelo túbulo contorcido distal, tá? Esse túbulo aqui que tá um pouquinho mais distante. E o túbulo contorcido distal, ele é muito importante na regulação da quantidade de sódio e potássio do corpo, tá? Então, a importância aqui, ó, dessa estrutura é na regulação de sódio e potássio do organismo. Saiu daqui, o que vai acontecer? Vai chegar no ducto coletor, finalmente, tá? Após todo esse processo aqui de filtração, reabsorção de sais, glicose, reabsorção de água, vai chegar aqui o filtrado, que já tá quase pronto o seu xixi, no ducto coletor. E ainda daqui vai ser reabsorvida a água, vai ser retirado água e vai ser enviada ainda água, vai ser tirado água do seu organismo, tá? Graças à ação do hormônio ADH, que eu vou falar do hormônio antidiurético, tá? E aí a urina finalmente sai do néfron e segue o caminho para os ureteres, ok? Bom, acúmulo de cristais nos rins, o que acontece? Vai causar uma doença conhecida como cálculo renal, tá? A famosa pedra no rim, ok? Os nossos ureteres, eles têm mais ou menos 25 centímetros, que vão levar a urina até a bexiga. A nossa bexiga, ela tem uma capacidade aí de mais ou menos 500 ml. Só que, como eu disse, com 300 ml você já tem
vontade de urinar. O canal que elimina a urina é a uretra. A uretra, nas mulheres, ela tem como única função eliminar a urina. Nos homens, além de eliminar a urina, ela também serve para o sistema reprodutor, porque é por onde passa o sêmen. A uretra nas mulheres, ela tem aí uma distanciazinha, né, um comprimentozinho aqui, ó, de mais ou menos 5 centímetros. Então, a pedrinha que tá acumulada aqui, que vai chegar aqui, ó, ela, para conseguir ser expelida, ela vai passar por um caminho de mais ou menos 5 centímetros. É a pior dor que um ser vivo pode sentir, é a pedra no rim, tá? Agora, nos homens, esse caminho é um pouco mais longo, em média aí, 20 centímetros, tá? Lembrando do aparelho do órgão reprodutor masculino aí, né? A uretra. Como eu disse pra vocês, eu ia falar aí do hormônio ADH, tá? Do hormônio antidiurético, ok? Bom, esse hormônio, ele é produzido lá no seu cérebro, numa região chamada hipotálamo, e ele é armazenado numa glândula, que é chamada de hipófise. Hipotálamo e hipófise nós vamos estudar mais pra frente, tá? Quando esse hormônio é lançado na corrente sanguínea, ele age diretamente no túbulo contorcido distal dos néfrons, fazendo os rins absorverem muito mais água. Então, relembrando aqui, ó, chegou no túbulo contorcido distal, tem a reabsorção de água. Então, esse hormônio, ele faz o rim reabsorver muito mais água. O que acontece quando você toma álcool? Quando você começa a beber, as pessoas começam a beber. O álcool, ele inibe a produção do ADH. Por isso que a pessoa que bebe, ela tem vontade de ir no banheiro toda hora. Por quê? A água não está sendo reabsorvida. Ela vai ficando acumulada na sua bexiga e aí você tem que ir no banheiro muito mais vezes, tá? Então, quando a pessoa ingere álcool, menos água é reabsorvida pelos rins. E o que é o efeito da ressaca? A ressaca é o efeito da desidratação do seu cérebro. Quando você está de ressaca, o teu corpo ele vai retirando água de tudo, tá? E aí você tem aquelas fortes dores de cabeça, tá? Então, as pessoas que no calor, que a gente transpira muito, o que acontece também? Como a gente transpira bastante, a gente tem uma maior reabsorção de água, tá? Então, o que seria crítico? Você fazer esporte e ao mesmo tempo beber álcool. Por quê? Aí você vai perder muita água. Você vai perder água por transpiração e vai perder água pelo efeito da inibição do ADH. É onde a pessoa pode até chegar no estágio de desidratação, tá? Então, essa é a importância desse hormônio. Ela regula, tá? Ela age lá no seu túbulo contorcido distal, fazendo os rins absorverem muito mais água, para que você não precise ficar indo no banheiro toda hora. E aí o seu xixi, obviamente, é muito mais concentrado, tá? Gente, esse foi o resumo do sistema urinário, tá? Que eu passei para vocês. Então, assista ao vídeo quantas vezes for necessário. Pause, tá? Vai pausando. Anote tudo no seu caderno, as características que você julga importante, tá? Vai fazendo esse exercício aqui de pegar tudo que eu falei nesse resumo, tudo que você achou importante e ir anotando aí no seu caderno, tá? Que você vai entender aí como é que funciona o sistema urinário. Você viu que o simples ato da gente fazer xixi tem muita coisa envolvida. Então, o nosso organismo é perfeito, ele é uma máquina perfeita e tudo tem que funcionar em conjunto, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Um beijão, tchau, tchau!